Nem perguntei se podia. Certo, pessoal, esqueci de perguntar se podia gravar, mas tudo bem para vocês? Pode sim, professor. Pronto. Então fica o seguinte, pessoal. Hoje, o que eu vou fazer? Eu já vou começar o conteúdo novo, certo? E aí, próxima semana, vocês, assim, a entrega da lista, né? Só lembrando, certo? A gente vai continuar. A gente acabou de estudar o movimento em uma dimensão, né? Então, tudo que a gente estudado agora, o movimento em uma dimensão, né? Os osciladores harmônicos, as forças dependendo do tempo, né? Aquelas questões do barco, tudo era movimento em uma dimensão, né? A gente não pressupõe que o barco podia subir e descer, ele só ia para frente ou para trás, né? Ou freava, né? Tem uma questão lá, tem várias questões do barco que o barco vem e freia, certo? Então, qual é a primeira extensão que a gente vai fazer, né? É estudar movimento em duas ou três dimensões, tá? Estudar o movimento, vou chamar aqui, ó, em 2D ou três dimensões, certo? Que é o que a gente vai começar a fazer agora. Tudo bem? Então, acontece o seguinte: para estudar movimento em duas ou três dimensões, a gente vai ter que usar um negócio que vocês já deve estar bem acostumados, né? Uma, uma, a gente chama um ente matemático, né? Vetores, né? Vocês já devem lembrar aí, né? Vocês devem ter visto na disciplina de álgebra linear, né? De geometria analítica, né? Viram também em cálculo, né? Cálculo 3 ou é 4 ou é nos dois que a gente vê vetores, certo? Então, a gente tem que usar vetores para estudar movimento em duas ou três dimensões. Por quê? Né? Na verdade, o porquê é muito simples. Né? Por que a gente usa vetores? Na realidade, o estudo de vetores começou por causa da física. Né? É exatamente pelo motivo que eu vou falar para vocês agora. Certo? Vamos pegar um exemplo. Né? Vamos supor que você entrou aqui no seu quarto, certo? Você está aqui no seu quarto, e de repente você avista uma barata, certo? Você avista uma barata, né? Aí você pega e chama a sua mãe, né? Mãe, tem uma barata aqui no meu quarto, vem matar, né? Aí sua mãe chega lá para matar, ou seu pai, né? Tanto faz. Você chama alguém para matar a barata, certo? E aí o que acontece? Ah, aí ela pergunta assim, ó, onde é que está a barata? Né? Ela vai perguntar onde é que está a barata para matar, né? Que você faz, né? Quando ela pergunta onde é que está a barata, né? Vamos supor que você falasse assim, ó, a barata está a 2 metros de mim. Tem como ela saber onde é que está essa barata, né? Se ela está a 2 metros de você, né? Mas ela não tem, né? Por quê? Porque 2 metros pode estar a 2 metros em qualquer lugar de um círculo, né? Com raio 2 metros, certo? Então o que você vai fazer? Quando a pessoa perguntar onde é que está a barata, você vai dizer o quê, ó? Tá ali a barata, né? Você aponta para ela, certo? Então, assim, ó. Então, os vetores a gente usa exatamente para isso, certo? Você vai apontar para ela, né? Ou seja, para você localizar um corpo, que é o corpo aqui que eu estou localizando, a barata, em um plano, né? O que é o plano? É o chão do seu quarto, certo? Né? Aqui o movimento da barata é um movimento em duas dimensões, né? Por quê? Porque ela pode se movimentar nessa direção aqui ou nessa, certo? Que a gente, né, costuma chamar de direção X e direção Y, né? As duas direções perpendiculares, certo? Então, assim, para você localizar um corpo em um plano, né, em um espaço bidimensional, você precisa literalmente apontar para ele, certo? E como é que... E isso a gente usa na física mesmo, a gente tem que apontar para saber onde é que está a posição do corpo, né? Então foi por isso que surgiu o vetor. O que é o vetor? Né?
A representação geométrica do vetor não é uma setinha, né? É uma seta. A representação geométrica do vetor é uma seta, exatamente por quê? Porque é uma coisa que está apontando para algum lugar. Então, nesse caso aqui, é o vetor que está apontando a posição da barata, certo? E a gente já chama vetor posição, certo? A gente chama do vetor R, né? É o vetor posição da barata. Quer dizer, é o vetor posição de qualquer corpo, né? Qualquer movimento em duas dimensões, certo? Então, você tem aqui um plano XY, certo? O corpo vai se movimentar aqui no plano, né? Ó, sei lá, que é a trajetória dele, vamos supor, né? Então, o vetor que vai da origem até a posição em que o corpo está, a gente chama de vetor posição R, certo? Esse é o vetor posição. E assim, e observe que ele vai mudando com o tempo, né? Então, é um vetor que ele depende do tempo, certo? Então, vamos supor que no tempo inicial ela está aqui. Só que depois de um tempo, ó, a minha bolinha vai estar bem aqui assim, ó. Então, observe que o meu vetor R, ele mudou, né? Ele era esse cara aqui, ó. No tempo 1, vamos supor, e no tempo 2, meu vetor R, ele mudou, certo? Ou seja, isso aqui, o vetor posição R é análogo ao X, né? Então, lembra? A gente chamava de função horária da posição, né? Tinha um x de t, só que você quer em uma dimensão. Quando você vai para duas ou três dimensões, agora você tem o vetor posição r, que depende do tempo. Certo? Tudo bem? O que acontece? Beleza, então a gente vai definir todas aquelas grandezas que a gente definiu para uma dimensão, a gente vai definir em duas ou três dimensões também. Certo? Só relembrar uma coisa aqui, pessoal, uma coisa importante que se falar é o seguinte, é que observe, né, que existem grandezas físicas que precisam de um vetor para a gente representar, certo? Então, a posição em duas dimensões é uma dessas grandezas físicas, né? A posição em duas ou três dimensões, certo? Essas grandezas que precisam de um vetor para a gente representar elas, a gente chama de grandezas vetoriais, certo? Grandezas vetoriais. Vetoriais. Certo? Então, o que acontece? Toda grandeza, toda medida física que você precisa apontar para alguma direção, você precisa, é uma grandeza vetorial. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma mesa que você precisa afastar essa mesa, arrastar ela para algum lugar. Certo? Alguém pede para você, ó, afasta essa mesa para ali. Né? Quer dizer, a pessoa chega e fala assim, ó, afasta essa mesa. Aí o que você vai perguntar? Para onde, né? Onde é que eu vou afastar a mesa? Por quê? Porque eu posso afastar ela para cima, posso afastar ela para baixo, direita, esquerda, né? Na diagonal, enfim. Tem infinitas direções que eu posso afastar. Então, ou seja, eu posso fazer uma força em infinitas direções diferentes, certo? O que significa dizer que a força, você precisa indicar. Não, você quer que você afaste ali para um canto. Então, a força, ela é uma grandeza vetorial, certo? Boa noite, Thaís. A força, ela é uma grandeza vetorial. Ela precisa apontar, ela precisa de um vetor, certo? Mais o que é grandeza vetorial? A gente já viu que a posição, né? A posição em duas ou três dimensões são grandezas vetoriais, certo? A velocidade em duas ou três dimensões, né? Também a barata aqui, ó, na hora que a pessoa for correr para matar a barata, o que a barata pode fazer? Ela pode correr, né? Para vários lados diferentes, né? Ela pode correr para cá, para cá, para cá, tudo bem? Então ela vai adquirir uma velocidade e a velocidade que ela quiser, né? Às vezes ela até corre para cima da gente, né? Então a velocidade, ela também é uma grandeza vetorial, velocidade em duas ou três dimensões, certo? Da mesma forma a aceleração, né? Velocidade e a aceleração, certo? São exemplos de grandezas vetoriais.
certo? Em contraponto às grandezas vetoriais, tem o que a gente chama também das grandezas escalares, né? As grandezas escalares é exatamente, né, aquelas medidas físicas, aquelas medidas que a gente faz que não precisa de direção, você só precisa de um número, né? Você só precisa de um número. Então, assim, então observe que todas as grandezas que a gente tinha visto até agora eram grandezas escalares, certo? Aqui deixa eu deixar claro que é a força em duas ou três dimensões, né? Então, por exemplo, a gente viu todas essas grandezas aqui, a gente viu, certo? Só que a gente estava vendo tudo em uma dimensão. Em uma dimensão, só precisava de um número, né? Então, eu dizia, ó, pessoal, a força, ela é uma função ou do tempo, ou da posição, ou da velocidade. Ela era só um número, né? Era uma função de R em R, né? Para ser um pouco mais rigoroso aqui, matemático, né? Então, ou seja, ela é somente um número, certo? O resultado dela é um número. Então, a força em uma dimensão, ela é uma grandeza escalar, só precisa de um número, né? A força em uma dimensão, a posição, certo? Que era o x, né? Que a gente vem trabalhando, é só um número, uma função do tempo, né? A velocidade, né? E a aceleração, né? Em uma dimensão, certo? Então, sempre em uma dimensão, essas grandezas são grandezas escalares, tudo bem? Mas vamos ver algumas que não são tão óbvias, né? A gente vai estudando. A massa, certo? A massa é uma grandeza escalar. Não importa se você está em uma ou duas ou três dimensões, né? Até porque a massa, ela, ela, a massa é um valor, né? Tipo assim, a pessoa pergunta, quanto é que você está pesando? Você não fala assim, eu estou pesando 75 quilos da esquerda para a direita. Ninguém responde isso, né? Estou pesando 75 quilos de cima para baixo. Ninguém fala isso, certo? Ou seja, a pessoa pergunta a sua massa, pergunta o seu peso, você só fala um número. É 60 quilos, é 75, 80, sei lá, dependendo do seu peso, né? Então, a massa, não importa se você está em uma, duas ou três dimensões, é só um número, certo? Você só precisa de um número para descrever a massa, tudo bem? Algumas das grandezas só precisam de um número, né? Temperatura, né? Então, o termômetrozinho, aquele termômetrozinho elétrico que a gente só mostra um número, né? Ele não precisa mostrar um número e uma setinha, se é para cima, para baixo, esquerda, direita. Ele só mostra um número, e aquele número é a temperatura interna do seu corpo, certo? Então, a temperatura é uma grandeza escalar também, certo? Temperatura. Outra grandeza que é uma grandeza escalar, né? A gente pode ver lá no relógio de energia, né, da nossa casa, também tem um númerozinho, né? O que é aquele número ali? É a quantidade de energia que você consumiu, desde que aquele relógio foi instalado ali, né? Ou seja, a quantidade de energia que você consome pode ser descrito só por um número, não precisa de uma seta, não precisa apontar para nada, né? Então, a energia, ela é também uma grandeza escalar, certo? Na verdade, essa é a principal importância da energia, né? É por ela ser uma grandeza escalar, por isso que a gente usa ela. Tudo bem? Então, assim, o mais importante para entender que é o seguinte, que existem as grandezas vetoriais e as grandezas escalares. Como é que a gente sabe se ela vai ser vetorial ou escalar? As grandezas vetoriais são aquelas que você precisa apontar para fazer sentido, para poder definir elas. Então, a força em duas ou três dimensões, como eu falei, eu posso empurrar, né? Sei lá, o apagador. Eu posso empurrar o apagador para cima, para a esquerda, para a direita, para baixo. Então, a força eu posso fazer em várias direções aqui. Certo? Tudo bem? Só deixar claro, eu estou falando aqui em movimento em uma, duas ou três dimensões, certo? Sendo que, você pode falar assim, professor, mas a gente não vive num mundo em três dimensões, né? Todo movimento não era para ser tridimensional, né? Que é uma verdade, né? Todo movimento na verdade, você está sempre se movimentando em três dimensões, né? Porque a gente vive no mundo em três dimensões. Assim, na nossa escala, né? Na nossa escala. Mas aí, quando você vai para outras escalas de velocidade,
Aí o Einstein veio e disse que, na verdade, a gente vive num mundo de 4 dimensões, né? Tem teorias que dizem que a gente vive em um mundo com muito mais dimensões, né? Mas na nossa escala aqui, do ponto de vista do nosso dia a dia, né? Se existir essas outras dimensões, elas não influenciam na gente. Então, para a gente vive num mundo tridimensional com a métrica euclidiana tradicional, certo? E aí você pode perguntar, então todo movimento não deveria ser tridimensional, né? Se a gente vive num mundo tridimensional, certo? Então, assim, isso é verdade, né? Na verdade, quando eu falo movimento em uma ou duas dimensões, eu estou me referindo a situações em que o corpo ele está confinado a se movimentar só naquelas direções. Por exemplo, então, a gente viu o exemplo de movimentos em uma dimensão, que estava estudando, né? Então, movimento em uma dimensão são aqueles movimentos em que o corpo ele só tem o que a gente chama de 1 grau de liberdade, ele só vai para frente ou para trás, né? Ele só tem 1 grau de liberdade para se mover, certo? Em uma única direção, tudo bem? Então, a gente viu como exemplo um barco, né? Um barco ele só anda para frente ou para trás, né? Claro que um barco ele pode fazer uma curva, né? A pessoa que está velejando aqui no barco, ele pode fazer uma curva, né? Só que aí que tá. Se a gente considerar só um barco andando em linha reta, durante aquele trecho que está andando em linha reta, é um movimento em uma dimensão. Então, eu posso pegar como um exemplo, né? Outro exemplo, se eu tivesse uma formiguinha andando numa linha, né? Uma formiguinha andando numa linha, ela só pode ir para frente ou para trás. É um movimento em uma dimensão, né? Até mesmo, na verdade, uma pessoa, né? Um carro. Na verdade, qualquer corpo que ande em linha reta, naquele trecho de linha reta, a gente considera como se fosse um movimento em uma dimensão, né? Apesar do corpo, o sistema todo ser em 3 dimensões, mas a gente pode usar as equações só do movimento em uma dimensão. Tudo bem? O movimento em 2 dimensões, né? Seria um movimento em um plano, né? Então, como eu falei, eu dei exemplo de uma barata, né? Uma barata andando no quarto, certo? Então, o movimento dela diz que ela tem 2 graus de liberdade, certo? Por quê? Porque ela pode subir e descer, e para frente e para trás, certo? Então, ela tem 2 graus de liberdade, né? Ela pode subir e descer, para frente ou para trás, né? Certo? Tudo bem? Então, um jogador de futebol, né? Também seria um jogador de futebol numa quadra, também é um movimento em 2 dimensões, né? Então, o jogador de futebol ele pode ir para o ataque, para a defesa, né? Lateral esquerdo, lateral direito. Tudo bem? A gente vai ver que o movimento dos planetas é em 2 dimensões, né? Apesar de que os planetas, eles são órgãos, são tridimensional, né? Como tudo que a gente conhece, certo? Do ponto de vista clássico. Mas o movimento deles, a gente vai ver que é um movimento em um plano, né? Ele movimento como se fosse uma barata no quarto, né? Vamos supor, tá aqui o Sol, por exemplo, né? Então a Terra, ela nunca sai do mesmo plano, né? O Sol e a Terra elas sempre estão no mesmo plano, certo? Assim como vários outros planetas, certo? Tudo bem? E em 3 dimensões, né? O que seria um movimento em 3 dimensões? Né? Então, um movimento em 3 dimensões poderia ser uma mosca, né? Ela tem 3 graus de liberdade. A mosca ela pode subir, descer, pode ir para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, certo? Então, uma mosca, né? Um drone, né? Um drone também é como se fosse uma mosca, né? Só que o drone ele pode subir, descer, para frente, para trás, esquerda e direita. Então, aqui já é um movimento em 3 dimensões, certo? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem perguntar, né? Beleza, e como é que a gente descreve agora o movimento em 3 dimensões, né? Então, a gente já começou vendo o vetor posição, né? Então, ou em 2 ou 3 dimensões, certo? Aliás, antes da gente ver o vetor posição, vou só... Como falei para vocês, né? Eu não vou falar muito sobre vetores, porque vetores vocês já viram em 3 disciplinas, né? Então, acho que eu não preciso relembrar, né? A história de soma de vetores, subtração de vetores, produto escalar, produto vetorial, né? Acho que eu não preciso relembrar isso, porque vocês já viram em 3 disciplinas, né?
De acordo com o que for aparecendo, a gente for precisando, eu vou relembrando aqui, tudo bem? Mas a parte de vetores em si, né, vocês devem lembrar lá, né, todas as definições, né? Definição lá da geometria analítica, que é uma classe de equipolência, né? De segmentos orientados, né? Lá da álgebra linear, né? Que tem aquelas regrinhas, né? Que é o espaço vetorial e tal, certo? Tudo aquilo ali a gente vai usar, né? Sendo que eu não vou relembrar para não... Primeiro que eu acho que não precisa a gente relembrar, né? Num nível tão elevado. E segundo, que vai ser repetitivo demais para vocês, certo? Então, não precisa relembrar vetores, né? O que eu vou fazer na aula de hoje é relembrar um pouquinho da parte de diferenciação e integração de vetores, né? Que é essa parte que eu acho que é a parte mais importante que a gente vai usar aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, o vetor posição é que vai localizar a partícula, né? Então, esse vetor posição, certo? Se for em duas dimensões, ele vai ter três componentes, né? Se a partícula estiver aqui, ele vai ter... Quer dizer, se for em duas dimensões, ele vai ter duas componentes, né? Então, vai ter a componente x, certo? Mais a componente y. Tudo bem? Se for em três dimensões, o que vai acontecer? Se for em três dimensões, naturalmente ele vai ter três componentes, né? Então, para você localizar uma partícula em três dimensões, precisa de três componentes, certo? Então, se for em três dimensões, vai ter mais a componente z aqui, certo? E o R depende do T, né? O que significa o R depender do T? Significa dizer que cada componente dele depende do tempo, né? Para ser um pouco mais rigoroso matematicamente, a gente diz que o vetor posição R, ele é uma função de R, né? Que é o domínio que é o tempo, né? Em R3, né? Ou R2, certo? R2, entre parênteses 3, dependendo se eu tiver em duas ou três dimensões. Tudo bem? Então, ou seja, eu tenho uma função aqui que a gente chama de uma função de uma variável real em várias variáveis reais, né? Ou seja, a função de R em Rn, né? Dois ou três ali. Tá ok? Sim, aqui eu esqueci de falar, né? O vetor posição ele sempre vai dar origem até onde está o corpo, que é o vetor R, certo? Aqui seria a componente x, aqui a componente y e a componente z, certo? Então, o que acontece? Beleza. Então, tá aí o vetor posição, certo? Então, todas aquelas grandezas que a gente viu, né? Velocidade média, velocidade instantânea, né? Aceleração média, aceleração instantânea, deslocamento, tudo aquilo a gente tem que redefinir por três dimensões. Só que assim, a redefinição é bem óbvia, né? É bem óbvia, é simplesmente a extensão, né? Então, por exemplo, o que seria o deslocamento, né? O deslocamento antes era ΔX, que era a posição final, um x final, menos um x inicial, né? Aqui simplesmente vai ser o seguinte, o que é o deslocamento agora? O ΔR vai ser exatamente a posição final, R, menos a posição inicial, certo? Tudo bem? Então, se isso aqui for a trajetória do corpo, né? Porque ele estava inicialmente aqui, depois ali, ó. Então, esse aqui seria, vamos supor, o R inicial, e esse aqui é o R final. Quem é o vetor de deslocamento? É exatamente esse cara que encaixa aqui, ó, que sai de onde ele estava e vai até o final onde ele chegou, né? Esse aqui é o ΔR, tudo bem? Que você calcula exatamente fazendo esse final aqui, menos o inicial. Tudo bem? E aí, ó, velocidade média, né? Qual a definição de velocidade média? Vamos relembrar. Deslocamento sobre o tempo, né? Só que agora o deslocamento vetorial. Então, aqui é a velocidade média vetorial, né? E aí, consequentemente, a velocidade média, quer dizer, a velocidade instantânea, né? Vai ser o quê? O limite de quando o tempo tende para zero de ΔR sobre ΔT, né? Então, o que você tem aqui? A derivada do vetor posição, né? Então, a velocidade
nada mais é do que a derivada do vetor posição, certo? Vamos relembrar como é que você deriva um vetor. É fácil, né? Quando você tem um vetor que depende de uma variável, que é o nosso caso aqui, né? O vetor posição ele só depende do tempo. Então, a gente vai derivar com relação ao tempo. Então, a derivada é fácil, né? É só você sair derivando cada componente, componente a componente. Então, vai ficar a derivada do x com relação ao tempo, na direção y, mais a derivada de y com relação ao tempo, na direção j, mais a derivada de z com relação ao tempo, na direção k. Né? Lembrando que se for em duas dimensões, a gente para aqui, né? 3 a gente vê até aqui, certo? Mesma coisa vai acontecer com a aceleração, né? A aceleração média vai ser o quê? A variação da velocidade no intervalo de tempo. Isso significa que a aceleração instantânea vai ser o limite de quando o tempo tende para zero. Então, essa aceleração instantânea vai virar a derivada da velocidade, né? Que significa dizer que a sua aceleração vai ser o quê? A derivada da componente x da velocidade com relação ao tempo, na direção y, mais a derivada da componente y da velocidade com relação ao tempo, na direção j, mais a derivada da componente z da velocidade com relação ao tempo, na direção k. Tudo bem? Certo? Então, isso aqui, ó, seria os vetores, né? O equivalente para o movimento em duas ou três dimensões. Certo? Lembrando que, né? Não preciso nem falar, né? Mas tanto a velocidade quanto a aceleração, elas também dependem do tempo, né? Elas também são uma função de R em Rn, certo? E descrever o movimento, o que que é? É achar esses caras, né? É achar a posição, velocidade e aceleração, né? Então, o que a gente vai fazer quando a gente estiver estudando o movimento em duas dimensões, é isso. A gente vai tentar determinar a posição, a velocidade e a aceleração para vários casos, né? Então, a gente vai determinar para o caso da trajetória de planetas, né? A gente vai ver na trajetória de planetas, vamos ver de projéteis, né? Quando você joga um projeto, né? Um objeto, a gente vai ver como é a trajetória dele. Vamos ver também de... Vamos ver um caso específico, que é quando você bombardeia quando você está jogando elétrons em uma folha de ouro, certo? Que foi o que o Rutherford fez, né, lá no princípio da mecânica quântica. A gente vai estudar a trajetória de tudo isso, vamos achar a posição, velocidade e aceleração para cada um desses casos. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Naturalmente, a gente vai fazer isso resolvendo a segunda lei de Newton, né? Mesma forma que a gente viu a segunda lei de Newton na primeira, em uma dimensão, a gente vai ver a segunda lei de Newton em duas dimensões. Tudo bem? Vamos lá, mas eu queria só relembrar algumas propriedades da derivada, certo? De vetores e algumas propriedades da integral de vetores que a gente vai precisar, certo? Então vamos lá, vamos só relembrar aqui, né? Então, vou seguir aqui o livro. Quais são as propriedades da derivada que a gente tem que lembrar, né? As primeiras é muito fácil, né? A derivada da soma de dois vetores, vamos supor que você tem dois vetores, A e B. Certo? A derivada da soma é a soma das derivadas, né? Então, aqui você pode distribuir a derivada, né? Para cada termo, certo? Outra propriedade, se você tem uma constante, né? Uma função multiplicando um vetor, né? Ou seja, o produto de um número por um vetor, né? Certo? Sendo que isso aqui é uma função que depende do tempo também. Então, isso aqui você pode dizer que você pode aplicar a regra do produto, né? É a derivada da função vezes o vetor, mais essa função vezes a derivada do vetor. Certo? Aquela mesma regra do produto, né? Que, inclusive, é válida para o produto escalar e o produto vetorial também, né? Você tem A escalar B aqui, certo?
você derivar isso aqui, você pode dizer que a derivada do primeiro, certo? Escalar o segundo, mais o primeiro escalar a derivada do segundo. Vocês devem ter visto isso aqui lá no cálculo 3, 2 ou 3, certo? Não, 2 ou 3 não, 3 ou 4, aliás, né? Cálculo 3 ou 4. Um desses dois cálculos vocês viram, certo? Estou só relembrando aqui, né? Derivada do produto vetorial. Por que eu estou relembrando? Porque para deduzir algumas equações, alguns teoremas da física, a gente precisa relembrar disso aqui, certo? E aqui também não tem muito segredo não, né? Você pode simplesmente aplicar a regra do produto, né? A derivada do primeiro vetor o segundo, mais o primeiro vetor a derivada do segundo. Certo? Só para a gente relembrar de algumas propiedadezinhas. Né? Vamos lá. Uma coisa que a gente precisa relembrar também, e essa aqui já não é tão óbvia, essa já é mais trabalhosa, é quando você tem integração de vetores, certo? Integração de vetores. Né? Então, vamos ver agora, vamos relembrar um pouquinho da integral de linha, certo? Integral de linha. O que é integral de linha? Né? É uma integral que você não faz em linha reta, você faz em cima de uma curva, né? Você está integrando uma curva. Certo? Então, você tem uma curva, primeiro eu vou usar aqui a notação o pessoal usa na matemática, né? Usa muito. Você tem uma curva, o pessoal geralmente chama de um gama, né? E tem algum parâmetro, certo? Pode chamar qualquer parâmetro aqui, deixa eu chamar de U. Né? Então, você vai uma curva parametrizada, certo? Eu desenhei duas dimensões, podia ser em três, certo? Então, não sei se vocês lembram, como é que você calcula a integral de linha, a integral de uma função? Você tem uma função definida nessa curva, certo? Ou seja, você tem uma função definida nessa curva, você tem aqui uma função qualquer, certo? Que a cada ponto da curva, né, ela define um valor, tudo bem? Então, pode ser inclusive em R ou Rn, né? Então, vamos ser aqui bem preciso matematicamente. Vamos supor que essa parametrização ela é de um i, que está contido nos reais, certo? No Rn, R2 ou R3. Então, você pode ter alguma função definida nessa curva, certo? Isso acontece muito na física, né? Então, essa função, ela vai pegar esse mesmo parâmetro, ou seja, a gente pega o mesmo domínio aqui, certo? E ela vai ser, também pode ser em R ou Rn, certo? E aí, muitas vezes você precisa integrar essa função sobre essa curva, né? Tudo bem? É assim que a gente escreve na matemática, né? É a integral de linha, né? É a integral de f dl, certo? Beleza? E aí, basicamente, essa função, vamos botar assim, em R, depois eu faço como é que seria em vetor. Como é que você resolve uma integral de linha aqui? Uma integral de linha, na verdade, é até bem simples, né? A gente transforma para integral normal. Como é que a gente transforma para integral normal? A gente simplesmente é como se esse dl aqui, você pode substituir pelo du, se você colocar aqui o módulo do d gama du. Tudo bem? Aqui de o zero até um final, né? Um inicial até o final. Dependendo do intervalo que você quiser integrar. O que significa isso aqui geometricamente? Né? O que você está integrando aqui, você está exatamente... Essa integral é aquela mesma ideia de que você está calculando uma área. Certo? Só que você não está calculando uma área numa linha reta, igual como a gente tinha visto. Você está calculando a área em uma linha que vai curvando. Certo? Então, o que antes era só um dx, né?
Então, o que antes era só um dx, né? Era só um dl, né? Você integrava uma integral de f dx, né? Integral de f de x dx. Agora você vai precisar disso aqui, né? Quem é esse cara? Esse cara aqui, se vocês lembram, é exatamente o vetor tangente, certo? É exatamente o vetor tangente, né? Então, se eu pegar um ponto aqui, ó, o vetor tangente é exatamente o d gama dt. Certo? Então, quando você pega o módulo dele, né, é como se eu estivesse fazendo exatamente um pedacinho, né? É como se fosse o dx, né? Quando eu pego tudo isso aqui, ó, isso tudo aqui é como se fosse um pedacinho, né? Como se fosse o nosso dx lá do cálculo 1, né? Uma certa discretização, né? Então, ainda continua sendo um cálculo de área, certo? Sendo que agora é uma linha, né, que ela vai curvando, certo? Então, por isso que a gente precisa colocar esse termo aqui da, da, da derivada do módulo, tudo bem? Aqui, pessoal, aí, beleza, aqui se for uma função, né, de I em R, se você tiver um vetor, né, então de I em Rn, o que vai mudar? O que vai mudar é que você vai fazer a integral componente a componente, né? Deixa eu fazer aqui do lado que é melhor. Vai fazer a integral componente a componente. Então, a integral em algum intervalo, certo? Eu não estou botando aqui o intervalo, mas lógico que toda integral de linha tem que estar subentendido o intervalo, certo? É igual uma integral definida, tudo bem? Estou botando aqui, mas é só porque na física a gente costuma cometer muitos abusos de notação, né? Mas tem algum intervalo definido aqui, tudo bem? Então, aqui o que que você vai fazer? É como não, você vai integrando componente a componente, né? Na verdade, você pode substituir o vetor A, por quê? Pelo AX e mais o AYJ mais um AZK, né? E o DL você substitui pela mesma coisa, que é o módulo do D gama du, certo? Ou seja, e aí eu posso dar as propriedades da integral normal, né? Eu divido a integral para cada termo, né? Certo? Lembrando que o I é um vetor constante, então ele pode sair da minha integral. Então, ou seja, eu vou fazer a mesma coisa ali, sendo que eu separo cada componente, né? Aqui é a componente x, aqui é a componente y, certo? E aqui é a componente z. D gama du, dk. Certo? Então, assim que a gente faz, lembrando como é que a gente faz a integral de linha lá que vocês aprenderam no cálculo 3 ou cálculo 4, certo? Aqui na física vai ter uma certa diferença. Qual? Né? Quer dizer, vai ter uma diferença mais de notação, da gente entender, né? Porque, primeiro, geralmente, o que vai acontecer? Geralmente, você vai fazer uma integral sobre a trajetória de uma partícula. Então, geralmente, a gente chama a nossa função, a parametrização, exatamente de R, do vetor posição. Certo? E o parâmetro que a gente usa é exatamente o t, né? O tempo. Certo? Então, uma integral de linha, né, na física, geralmente ela é assim, né? Primeiro que aqui a gente chama de dr, não chama dl, a gente chama dr, certo? E aqui, mas o resto é a mesma coisa, né? Aqui vai ser o dr, dt. É a mesma coisa, a gente só faz mudar o nome das coisas, tudo bem? E geralmente é uma trajetória de uma partícula, né? De um tempo inicial a um tempo qualquer, né? Se for vetor, é a mesma coisa, certo? Se for um vetor definido naquela curva, certo? É fazer essa integral aí, tudo bem? Existe também, né? Na física a gente costuma criar uma notação, e essa eu acho que vocês já não viram, no cálculo, né? Pelo menos quando eu fiz o meu cálculo, eu não costumava ver nos livros de cálculo, né? Mas na física a gente usa muito alguns tipos de integral de linha
principalmente se for um vetor, né? Supor que você tem um vetor, certo? Que depende de x, y e z, certo? Ou seja, é um vetor que ele não está dependendo do tempo, ele depende de x, y e z, certo? Sendo que aí que está, né? E você vai fazer o integral nessa linha, né? Nessa trajetória, nesse caminho que a partícula percorreu, certo? Nesse caso, naturalmente, esse seu x, y e z, né? Ele vai se transformar no x de t, no y de t e no z de t. Tudo bem? Você vai fazer essa integral, né? Então, integra. Só que aí, muitas vezes, na física, a gente costuma... tem várias grandezas físicas que são definidas dessa forma aqui, ó. É uma integral de linha, mas ele tem pode ser um produto escalar com esse cara, ou um produto vetorial com esse cara, né? O que significa isso, né? Então, muitas vezes o pessoal não conhece, né? Por quê? Porque no cálculo a gente não vê essa notação, né? A gente vê mais na física, certo? Isso aqui, fisicamente falando, é como se fosse realmente um produto escalar, né? O dr, quem seria o dr? Ele traz a ideia do dx, né? O dr é como se fosse um vetor pequenininho que está bem aqui assim, ó. Esse aqui seria o dr. Então, é como se eu estivesse pegando esse vetor A aí, que está definido, né, de algum jeito. Para cada ponto da minha curva, eu estou pegando um vetor A. E estou fazendo um produto escalar de A com dr e somando tudo isso, né? É a integral, certo? Fazendo produto escalar. Mas aí, como eu falei, né? O que significa dizer isso na prática? Isso aqui na prática, certo? Como é que você resolve matematicamente? Né? Isso aqui na prática é como se fosse o seguinte, ó. Vai ser A escalar. A dica é sempre o seguinte, é sempre você pensar a diferencial... Opa, aqui tem um módulo, certo, pessoal? Perdão. Tem que ter um módulo, senão tá... Né? Mas você sempre pensa essa diferencial dt como se você pudesse multiplicar e dividir para virar uma derivada, né? Então, ou seja, no fundo, isso aqui significa dizer que você está fazendo a escalar dr dt, certo? Dr dt, né? De algum tempo inicial ao tempo final. Né? Então, aqui é o produto escalar que a gente conhece já, né? Que a gente já conhece, certo? Então, você faz isso e você integra, né? Você integra esse produto escalar, né? Aqui já fica uma integral normal, né? Uma integral simples, certo? Que a gente conhece. Só lembrando uma coisa, né? Você também pode escrever assim, ó. dr dt quem é? É a velocidade, né? Você pode escrever como sendo a escalar a velocidade. Tudo bem? E se fosse vetor, né? A vetor dr dt. A lógica é a mesma, né? Você simplesmente coloca um dt em cima e embaixo, como se você multiplicasse, né? Lógico que matematicamente falando não é isso, né? Mas é como se você multiplicasse por um dt em cima e embaixo, então você vai integrar o a vetor dr dt, né? Na verdade é só uma notação, né? Uma notação que os físicos usam. Por quê? Exatamente para relembrar que o que você está somando é uma porrada de produto escalar, né? Com dimensões bem pequenininhas ali, certo? E aqui você está somando um monte de produto vetorial, né? Para cada pontinho ali, cada discretização, certo? Porque você poderia escrever também como sendo um A vetor velocidade dt, certo? Tudo bem? A gente vai usar isso aí quando a gente vai ver no trabalho, né? Na verdade, o trabalho, ele é exatamente isso aqui, né? Só o que muda aqui para a gente achar a definição do trabalho é que isso aqui, em vez de ser um vetor A genérico, é a força, né? É a força que depende da posição. Aí isso aí é exatamente a definição do trabalho. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Professor, só uma observação. É que tanto eu como o Maírton, a gente não fez cálculo 3 e 4 e não fizemos também álgebra linear. E geometria a gente começou, mas não terminou. Aí tanto eu como o Maírton, desse mesmo jeito. Não sei se tem mais gente, mas eu sei bem eu e o Maírton. Entendi. Mas assim, o importante dessas disciplinas era
que vocês realmente tivessem uma certa familiaridade com vetores, né? Pode ser que vocês realmente não tenham, mas vocês não fizeram nem cálculo, mas cálculo 3 e 4 fizeram Cálculo 1 e 2. 1 E e 2, né? geometria a gente começou, geometria analítica. Ainda chegou a ver, né, essa parte de vetores. Pronto. Mas, assim, mais importante é só ter uma familiaridade, né? Tipo assim, tudo que eu vou precisar de vetores, eu vou relembrar aqui com vocês, né? Então, assim, e aqui eu relembro com vocês de uma forma muito mais aplicada, né? Eu não quero que vocês deduzam o teorema, provem nada disso, né? Só quero que vocês aprendam a fazer, né? Então, eu acho que acaba sendo mais fácil, certo? Mais fácil. Aqui você, tipo, porque quando a gente fala assim, genericamente, pode parecer difícil, mas na prática vai ser parecido com o que a gente viu ali na física 1. Qual vai ser a diferença, basicamente? O que a gente viu no nosso começo da nossa disciplina, né? Era em uma dimensão. Agora a gente vai ver em 3 dimensões. O que vai mudar é o quê? É que tudo que eu fazia uma vez, agora eu tenho que fazer 3 vezes, né? Tudo que eu fazia uma vez, agora eu tenho que fazer para as 3 componentes, ou 2 componentes. Tudo bem? Entendi. Então, acho que não vai limitar tanto, não. E, como eu falei, sempre que precisar, eu vou revisar aqui tudo que vocês precisam, certo? Tá certo, obrigada. Imagina. Então, vamos fazer o seguinte: a próxima coisa que a gente vai ver é mudanças de variáveis, né? Muitas vezes, para a gente descrever a posição do corpo, a gente não usa mudança de coordenada, aliás, a gente não usa a coordenada XY, né? Cartesiana. A gente usa outras coordenadas, a polar, esférica. E aí a gente vai ver um pouquinho quer dizer, a gente vai ver como é que a gente faz essa mudança de coordenada, certo? Mas por hoje a gente fica por aqui, né? Já está dando mais um pouco menos de 1 hora, mas não vai dar tempo a gente ver o outro conteúdo. Então, por hoje a gente interrompe por aqui, certo?